Olá, meus caros. A aula de ontem devia ter sido encerrada com aplausos, não só por ter coberto o conteúdo de uma forma bastante satisfatória, mas também por vários indicadores que estão associados a um ambiente sadio e virtuoso de aprendizagem. Vocês leram o material, fizeram comunicações sintéticas para permitir que outros estudantes, colegas de turma pudessem se manifestar e para que nós pudéssemos também ir abordando outros temas. Foi feito um roteirozinho para que a gente seguisse o essencial, mas sempre deixando um espaço aberto para observações complementares, algumas coisas às vezes não esperadas pelo professor, mas que podem ser um presente e foram ricas, interessantes, se juntaram com a nossa discussão. Ajudou um pouco o fato do capítulo ser um capítulo curto, mas no fundo, né, essa manifestação, essa organização de boa parte dos que participaram das discussões mostra que entendem que uma aula é um processo coletivo, né, que não depende de apenas da performance do professor, existem responsabilidades mútuas e vocês contribuíram bastante para isso, que, como eu disse na aula passada, cria uma expectativa bastante interessante para o que há de vir do futuro. Eu queria aqui aproveitar alguns elementos que foram explorados na questão da vantagem comparativa e trazer, marcar alguns ditos em sala de aula e estender um pouco para o presente, para questões bastante atuais, né? Nós vimos lá que a noção de vantagens comparativas tem a ver com aquilo que foi proposto por Davi Ricardo. Qual era a situação proposta por Davi Ricardo? Baixar as tarifas alfandegárias, ou seja, facilitar o fluxo de comércio, de importação, especialmente de produtos agrícolas, em particular do trigo, porque o trigo, sendo um componente de vários alimentos, e principalmente, por exemplo, do pão, ele entra no custo da mão de obra, ou seja, como um trabalhador que naquela época supunha recebia um salário para manter a sua sobrevivência, a sua subsistência, um trigo mais barato, tarifas mais baratas, fariam com que o custo de alimentação do trabalhador fosse mais barato e, ao ser mais baixo, que isso contribuísse para que os lucros auferidos pela indústria que contratava esses trabalhadores fosse maior. Então, a liberdade de mercado proposta no século XVIII pelo Adam Smith e especialmente desta natureza proposta no século XIX pelo Davi Ricardo, ela é uma abertura que pressupõe uma economia que já está desenvolvida e que se beneficia com esse fluxo do comércio internacional. Ela se beneficia porque ela é a principal ofertadora de produtos industriais do mundo, cujo valor agregado e a importância que são dados a ele crescia no planeta todo, e ao mesmo tempo porque obtinha, né, aquilo que potenciais compradores ou economias menos desenvolvidas ofereciam a um preço mais baixo, afetando o custo da mão de obra na Inglaterra durante o século XIX. No mesmo século XIX, teve alguém que se diferenciava, né, principalmente do Adam Smith, mas também que era uma visão oposta a essa do Davi Ricardo. Era a visão do Liszt. O Liszt tem o mesmo nome que o pianista, e não confundir, se alguém for procurar aí pelo YouTube. O Liszt propunha o seguinte: olha, existe uma indústria infante. Se um país ele está aberto, ele tem alguns benefícios até de comprar material quando está aberto, mas quando ele constitui a sua indústria inicial, ela precisa ser protegida, porque um país que produz produtos industriais há mais tempo vai fazer isso com mais eficiência e por preços mais baratos do que a minha indústria. Então é preciso dar um tempo para que ela ganhe corpo, e esse tempo ele é dado com políticas comerciais que restringem principalmente a aquisição de produtos industrializados, para que essa indústria nascente não tenha concorrência inicial, que ela ganhe uma robustez. Uma vez que ela cresça e tenha ganho essa robustez, ela então vai partir para os mercados internacionais. Aí ela pode aceitar mais a concorrência. Foi feito isso no Japão, foi feito isso na China, está ainda sendo feito isso na China. Então, esse elemento da indústria nascente é um elemento importante. No século XX, na América Latina e no Brasil em particular, essa noção do Liszt contra a noção das vantagens comparativas do Davi Ricardo fez com que
houvessem políticas de proteção das indústrias nascentes na Argentina, no México, no Brasil, e em menor escala em alguns setores específicos em outros países desse continente, para que esses setores industriais pudessem se desenvolver, ganhar robustez, e muito se ganhou, porque a relação industrial ela tem vários links, né? Ela se relaciona com mais segmentos do que, por exemplo, a atividade agrícola, né? A ponto que o Brasil, nos anos 30, apesar de não ter a maior parte do seu PIB vindo do setor industrial, mas a dinâmica da economia já dependia do setor industrial. Tal é o número de articulações, das relações intersetoriais que envolve uma indústria que vai se amadurecendo. Fazendo isso com o quê? Com protecionismo comercial, ou seja, tributando produtos importados, estabelecendo uma cota, ou seja, importar até determinada quantidade, depois dessa quantidade não é permitido, ou uma cota e a partir dessa quantidade cobrar um valor bem mais elevado, de forma com que o consumidor local encontrasse um produto aqui produzido no Brasil por um preço mais barato. O Brasil se industrializou, foi crescendo, se tornou um país industrializado. Em 1979, o início aí da década de 80, o Brasil tinha por volta de 30% do seu PIB voltado, né, advindo da atividade industrial. De lá para cá, nesses últimos 40 anos, o Brasil veio se desindustrializando. Os problemas inflacionários brasileiros, né, recorrentemente um discurso que pedia um equilíbrio fiscal, a forma como nós entendemos, solucionamos a estabilidade muito focado no câmbio, num câmbio valorizado. O câmbio valorizado faz com que o real compre facilmente produtos produzidos no estrangeiro. E quando esses produtos são industriais, essa aquisição fácil faz com que os produtos industriais brasileiros não vinguem. Resultado disso, o Brasil, nos últimos 40 anos, caiu de 30% da indústria no PIB industrial para uma casa de 10% e está decrescendo. Em 2019, o governo Bolsonaro assina um acordo comercial com a Europa de baixar tarifas alfandegárias, então vai nos levar a fazer o quê? Com que nós cada vez mais passamos a produzir produtos primários, soja, ferro, né, milho, nós vamos exportando frango, né, nós vamos exportando essas coisas primárias e nós vamos cada vez mais adquirir produtos industrializados, fazendo com que a industrialização acelere no Brasil. Nós estamos agora vivendo um momento de pandemia, nós temos que importar muitos produtos. Por quê? Nós tínhamos uma indústria até que daria conta de boa parte dos implementos e dos acessórios necessários para a pandemia, mas temos que importar porque nós desmobilizamos a nossa indústria. E para quem nós estamos comprando, e o mundo principalmente da China, que é o país que tomou uma estratégia de industrializar e continua se industrializando. O Donald Trump, em 2016, ganhou uma eleição exatamente porque propunha, né, um aumento das tarifas dos Estados Unidos para tornar os produtos chineses mais caros e poder atrair a própria indústria americana que estava fora dos Estados Unidos para voltar a produzir nos Estados Unidos, ou para que algumas empresas estrangeiras que antes, né, se contentavam em apenas exportar para os Estados Unidos, principalmente as asiáticas, a chinesa principalmente, depois a coreana e a japonesa, mas outros países do mundo também, né, eles considerassem, bem, agora está caro vender para os Estados Unidos, eu não vou conseguir colocar meu produto lá, é um país muito grande, com mais de 330 milhões de habitantes e uma renda média elevada, que me interessa então ir lá para os Estados Unidos, produzir lá nos Estados Unidos para os americanos, já que as tarifas alfandegárias, os impostos estão caros, né? Então, o aumento do emprego industrial nos Estados Unidos ocorreria não só porque a própria empresa americana volta a produzir lá, como empresas estrangeiras passam a ter suas plantas de produção nos Estados Unidos, empregando moradores dos Estados Unidos, em sua maioria norte-americanos, né? Então, essa discussão da vantagem comparativa, ela implica uma série
de desdobramentos, né? Ela serve também, como ela tem uma lógica, ela serve de um lado para um aquietamento, né, dos países menos desenvolvidos em se contentarem e não serem motores de desenvolvimento. Mas você for perguntar o seguinte, poxa, a Coreia, que hoje, né, a gente está comunicando com celulares que são da Samsung, computadores que são da Samsung, né, televisores que são da Samsung. Ela chegaria a esse patamar de desenvolvimento se ela não tivesse entrado num processo de desenvolvimento industrial? A China se desenvolveu com a indústria, a Coreia se desenvolveu com a indústria. O Japão, que não tem ferro como nós temos aqui, se desenvolveu com a indústria. Ou seja, não seria uma vantagem comparativa nem da Coreia, nem do Japão. Seríamos nós, brasileiros, beneficiados por nos desindustrializarmos e deixarmos de produzir produtos advindos do setor industrial? Eu acredito que não. O setor industrial é o setor de desenvolvimento tecnológico por excelência, né? Nele está embutido um valor agregado que não está na atividade industrial. A própria soberania nacional, veja bem, soberania sanitária, como a gente fica dependendo de vacina dos outros, fica dependendo de máscaras, né, material plástico, todo vindo do exterior, principalmente da China. Então, sabe, soberania sanitária, soberania tecnológica, soberania militar, todas elas dependem do setor industrial, e o quanto de sereia, né, das vantagens comparativas tem que ser muito criticado e ser utilizado naquilo que nos interessa. Se é um insumo que vai ajudar a industrializar o que é necessário para alimentar brasileiros e não é produzido no Brasil, e o recurso que poderia ser utilizado para produzir no Brasil é mais interessante alocar em um setor com maior valor agregado, ok. Mas ficar só com os produtos de baixo valor agregado, esperar os ciclos do mundo, e quando houver necessidade militar, sanitária, né, de desenvolver cadeias de emprego, a gente ficar dependendo de investimento externo ou de produtos fabricados no exterior, isso me parece um grande atraso. Então é isso aí. Da vantagem comparativa lá do Adam Smith em 1776 ou do Davi Ricardo em 1823, chegamos a discussões do presente, né, na era da pandemia, Brasil 2021. As coisas, né, que são teóricas não são tão distantes quando poderiam parecer à primeira vista, numa primeira leitura. Mas é isso aí. Eu acho que eu vou fazer outras notas aí resultantes dessas atividades. Encontro vocês em outras ocasiões. Um abraço e até lá.